A Juiz esclarece. Vamos falar hoje de um tema que preocupa muitos pais, que é a questão da vacinação de crianças e jovens menores de idade e especialmente daquelas situações em que não há acordo dos pais no que concerne à toma da vacina pelos filhos. Falar desta questão implica falar de outra relacionada com ela, que é saber como é que se qualifica essa decisão de sujeitar ou não um filho menor de idade à vacina. Já vimos no regime de regulação das responsabilidades parentais que existem questões de particular importância e atos da vida corrente. As questões de particular importância, como já mencionei em anteriores sessões, são aquelas questões que são cruciais, relevantes, que assumem gravidade na vida da criança. Os atos da vida corrente, diversamente, são aqueles atos do cotidiano, do dia a dia da criança. E o que é que distingue as duas situações? As questões de particular importância implicam que haja acordo dos pais relativamente às mesmas. Se não houver acordo, essa falta de acordo terá de ser suprida, portanto, terá de haver uma providência tutelar civil em que se peça ao juiz, portanto, que resolva a questão de particular importância relativamente à qual não existe acordo dos pais. Já no que se refere aos atos da vida corrente, cada um dos pais pode tomar no dia a dia as decisões que se enquadrem nesse conceito, embora o pai ou a mãe que não resida habitualmente com a criança deva respeitar as orientações educativas mais relevantes daquele pai ou daquela mãe que habitualmente reside com a criança e que, em regra, determina as rotinas da criança, o dia a dia, as regras educativas, os horários em que dorme, as horas a que come, o tipo de dieta alimentar. Portanto, essas orientações educativas mais relevantes, determinadas pelo pai ou pela mãe residente com a criança, deverão ser acatadas pelo pai ou pela mãe que temporariamente se encontrar no âmbito do regime de convívios com a criança. E então, como é que vamos enquadrar a toma da vacina nestes conceitos? Sabemos que vigora aqui o regime conjunto do exercício das responsabilidades parentais quanto a atos de particular importância da vida das crianças, e isso quer no âmbito do casamento, quer fora dele, quer os pais vivam juntos, quer vivam separados, e pode-se levantar a questão, nesta época em que enfim, já se iniciou a vacinação das crianças, saber se quando um pai quer vacinar um filho e uma mãe não quer, ou ao contrário, como é que se resolve esta questão. Tudo passará, portanto, por dizer se a vacinação à Covid-19 é ou não uma questão de particular importância ou um ato da vida corrente da criança. Nós sabemos que os atos médicos em geral que não envolvam perigo para a criança, que não envolvam riscos, são considerados atos da vida corrente. Portanto, qualquer pai ou qualquer mãe que tenha consigo um filho, que tenha uma gripe, que seja necessário dar determinada medicação para ele ficar bem, pode fazê-lo sem necessidade do consentimento do outro. Já no que se refere a esta vacina, levanta-se a questão porque é uma vacina recente, relativamente à qual ainda existem dúvidas, não se sabe exatamente quais são as consequências a longo prazo, os benefícios relativamente às crianças. Sabemos que, quanto às crianças, a incidência da Covid-19 não tem sido tão grave como nos adultos e, portanto, pode-se levantar a questão de saber se esta vacina deve ser ou não enquadrada como ato da vida corrente, a decisão relativamente à toma dessa vacina, ou se, pelo contrário, deve ser considerada questão de particular importância. E neste campo, a jurisprudência e a doutrina divide-se. Neste momento existem várias posições nos tribunais. Uns consideram que é um ato da vida corrente, uma vez que neste momento os estudos médicos não apontam para nenhum risco específico para as crianças decorrente da toma dessa vacina, mas certo é que também
para além do benefício para a saúde pública em geral, portanto para a sociedade em geral, relativamente à criança em concreto, também não se conhecem benefícios evidentes da toma dessa vacina, diferentemente do que sucede com outras que estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação, como é o caso, por exemplo, da vacina contra o sarampo, em que os estudos científicos, a evolução da ciência aponta no sentido de que essa vacina inequivocamente evita o surgimento da doença. Relativamente à vacina contra a Covid-19, levanta-se a questão de saber se, de facto, ela traz efetivos benefícios para a criança ou se a toma dessa vacina apenas tem um relevo relativamente à coletividade em geral. E existe esta divergência nos tribunais, neste momento. Já ouvimos nos órgãos de comunicação social vários juristas a pronunciarem-se relativamente a essa questão, nomeadamente, recentemente, tivemos dois juristas, Rui Alves Pereira e Nuno Cardoso Ribeiro, a defenderem que são questões de particular importância, portanto, que a toma da vacina contra a Covid-19, neste caso específico, deve ser considerada uma questão de particular importância. No entanto, existem posições divergentes e resta saber, então, qual é o tratamento a dar a esta questão. Sabendo que nos tribunais se debate essa questão de saber se é questão de particular importância ou ato da vida corrente, será prudente, em caso de divergência entre os progenitores relativamente à questão da toma da vacina, sujeitar, portanto, submeter a questão aos tribunais, enquadrando essa questão como questão de particular importância, pelas razões que eu atrás apontei. Caberá então ao juiz decidir se para aquela criança em concreto é ou não benéfico tomar a vacina contra a Covid-19 e resolver o litígio que divide ambos os pais. Na verdade, e como já mencionei, esta vacina surgiu recentemente, portanto, tal como a doença, aliás, temos 2 anos de história desta doença, nem são bem 2 anos, e são legítimas as dúvidas que surgem nos pais relativamente aos benefícios para os filhos da toma da vacina e devido às características desta vacina, que é muito jovem e ainda pouco estudada, será de facto, na minha opinião, prudente enquadrar a toma desta vacina como questão de particular importância que, em caso de dissenso dos pais, terá de ser resolvida nos tribunais. Como disse, a questão não é pacífica. Temos tido estas opiniões de juristas badaladas nos meios de comunicação social. Também existe um artigo sobre isso no Público de Nuno Cardoso Ribeiro e, portanto, nenhum pai poderá invocar desconhecimento acerca da natureza da questão que aqui se debate. Portanto, não poderá dizer, olha, eu pensava que era um ato da vida corrente e contra a vontade da minha mulher ou do meu marido ou do pai da criança ou da mãe da criança, resolvi levar a criança à vacina, independentemente da vontade dele, porque enquadrei como ato da vida corrente. Como disse, devido à publicidade que se tem feito relativamente a esta questão, ninguém poderá afirmar inequivocamente que é um ato da vida corrente das crianças e, portanto, quando surgir a dúvida, será de facto correal suscitar a providência prevista no artigo 44A do Regime Geral do Processo Tutelar Civil e colocar a questão ao juiz para decidir, portanto, esse dissenso entre os pais. É esta a conclusão a que queria chegar, portanto, dar conta desta divergência que neste momento existe nos tribunais. É uma divergência que também se suscita no dia-a-dia das nossas crianças. Os pais, neste momento, têm esta grande responsabilidade de decidir se devem ou não vacinar os filhos. Não estou a fazer com isto a defesa das teses anti-vacinação, não é isso que se está aqui a dizer. O que se está a dizer é que é uma questão de relevo que requer consenso dos pais e que, em caso de litígio, deve ser decidida através dos tribunais.
penso que relativamente a isto abordei o essencial. Na próxima sessão iremos abordar outros temas desta jurisdição. Bem-aja pela atenção.